minhas senhoras e meus senhores, caro Sérgio. Há algumas semanas estive na reunião anual da COTEC em Veneza. E nesse encontro, com o Presidente de Itália e com o Rei de Espanha, e líderes empresariais e investigadores de 3 países europeus, falámos do futuro do trabalho na era da inteligência artificial. Falámos de regulação, de competitividade, de modelos de governação, de como garantir que a inteligência artificial sirva às pessoas e não o inverso. Saí de Veneza com uma convicção. A conversa política sobre a inteligência artificial precisa de ser alimentada pelo conhecimento científico. Precisa de investigadores que façam as perguntas certas, não apenas as perguntas técnicas, as perguntas que têm consequências para a vida das pessoas. Estou hoje aqui convosco no Porto para continuar esta conversa, mais próximo e mais concreto. Quando criaram este prémio, escolheram um nome que vem de Camões: vencer o Adamastor. O gigante que encarna o obstáculo, o desconhecido, o medo do que está para lá do horizonte que já conhecemos. O nome que diz tudo sobre o que o Inesc quis ser desde que nasceu em 1980. O Inesc entendeu que a ciência e a tecnologia são, na sua essência, uma forma de coragem. A coragem de ir mais longe, de arriscar, de questionar o que parece estabelecido, de atravessar o cabo que outros evitam. O Adamastor de hoje não é o mesmo dos Lusíadas de Camões. O Adamastor muda sempre de forma, como aliás o diretor do Público aqui o expressou. Não desaparece, nunca desaparece, mas tem sempre um nome diferente. Hoje chama-se opacidade, chama-se caixa negra, chama-se algoritmo que decide sem explicar. Vivemos num tempo em que sistemas de inteligência artificial tomam decisões que afetam diretamente a nossa vida. Bloqueiam pagamentos, avaliam candidaturas, fazem triagem de crédito, sinalizam comportamentos, fazem-no em escala em tempo real com uma eficiência que nenhum ser humano consegue igualar. E fazem-no muitas das vezes sem que ninguém consiga explicar porquê. Não estou a fazer um discurso contra a tecnologia, professor Triboli. Estou a fazer um discurso sobre o qual a democracia exige da tecnologia. E a democracia exige uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil: que as decisões que afetam as pessoas possam ser compreendidas, contestadas e corrigidas pelas pessoas. Decisões controladas pelos seres humanos. Quando um algoritmo decide e ninguém explica o critério, não há recurso possível. Não há responsabilidade e, sem responsabilidade, não há democracia. É assim simples e é assim grave. Confesso que, quando comecei a debater mais este problema publicamente, fiquei com uma inquietação que importa partilhar aqui convosco. Porque o risco maior não é a inteligência artificial que decide mal, é a inteligência artificial que decide mal e parece que decide bem. É a transparência que tranquiliza sem capacitar. A explicação que existe, mas que não serve. Há uma diferença entre transparência aparente e transparência efetiva. A primeira dá-nos uma resposta. A segunda dá-nos uma resposta que nos permite decidir melhor, contestar com fundamento, exigir correção com argumentos. A primeira pode iludir, a segunda é que verdadeiramente liberta. Essa distinção não é teórica, é democrática. Recordo uma coisa muito simples, uma regra básica. Quer nos regimes autocráticos, quer nos regimes democráticos, decide-se. Só que nos regimes democráticos não se decide apenas, delibera-se. E a diferença é que antes da decisão ouvem-se opiniões de toda a gente, minoritárias, maioritárias. É essa a essência da democracia e é isso que também está em risco, profundamente em risco, com a inteligência artificial, se ela seguir um caminho sem qualquer regra nem qualquer controle. O trabalho que hoje distinguimos é exatamente sobre isto. Sérgio Jesus trabalha numa pergunta fundamental. Quando um sistema de inteligência artificial oferece uma explicação para a decisão que tomou, essa explicação é útil para o decisor? Ou é apenas uma forma de o sistema aparentar responsabilidade? E vai mais longe. Sérgio pergunta também, quando um algoritmo erra, porque erra sempre, em algum caso, erra da mesma forma para toda a gente? Ou erra de formas diferentes para grupos diferentes, concentrando o ónus nos mesmos que já carregam mais? Estas não são perguntas que a ciência tem de fazer para produzir conhecimento. São perguntas de justiça, são perguntas que semeiam democracia. E o facto de serem feitas por um investigador português, na cidade do Porto,
em colaboração com as melhores universidades do mundo, publicadas nas revistas científicas mais exigentes da sua área, diz-nos algo sobre o país que somos e sobre o país que podemos ser. Em Veneza, disse que Portugal tem ciência de referência internacional que a maioria dos portugueses não conhece. Que essa invisibilidade não é apenas um problema de comunicação, é um problema democrático. Porque uma sociedade que não conhece as suas capacidades não consegue fazer escolhas informadas sobre o seu futuro. Disse-o há pouco, magnífico reitor, na visita ao I3S, e reafirmo aqui. E ela precisa de ser reafirmada permanentemente. O trabalho de Sérgio Jesus é um desses casos. O prémio Vencer o Adamastor existe para corrigir essa invisibilidade, para dizer em voz alta que há investigadores portugueses a trabalhar na fronteira das questões mais decisivas do nosso tempo, que não precisamos de ir buscar fora o que temos dentro, e que a ciência portuguesa não é apenas capaz de competir com o mundo, é capaz de liderar as perguntas que o mundo ainda não sabe fazer. Minhas senhoras e meus senhores, a pergunta que me ficou de Veneza continua sem resposta. A Europa conseguirá construir um modelo de inteligência artificial que seja simultaneamente competitivo e democrático? Que inove sem excluir? Que decida sem abdicar da responsabilidade? Não sei. Mas sei que a resposta não virá apenas dos centros de decisão da União Europeia. Virá também daqui, dos investigadores que fazem da ciência um instrumento de escrutínio, de poder tecnológico, das suas consequências e dos seus limites. O Adamastor nunca desaparece, muda de forma, e é por isso que precisamos sempre de quem tenha a coragem e o rigor de o enfrentar. Parabéns ao INESC, parabéns ao público, parabéns, meu caro Sérgio. Muito obrigado pela vossa atenção.